Sejam bem-vindos a mais um Escola de Profetas. Você pode, inclusive, participar pelo nosso site, também pelas nossas redes sociais. Anote aí o nosso Instagram, @redegospel.tv, e o nosso site é redegospel.tv.br. E você pode também assistir às aulas do nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/Seara Escola de Profetas. Se inscreva para receber notificações de novos vídeos e pode ter certeza, muita coisa nova preparada para você. Bom, nós estamos falando a respeito, nessa série sobre Esdras. E o tema de hoje, vamos dar continuidade, é sobre a reconstrução do templo. Então o templo, ele vai passar por todo um processo de reconstrução, mas vai ser paralisado. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, na última aula nós falamos a respeito de Zorobabel. Então Zorobabel, que era da descendência de Davi, vamos dizer, da dinastia de Davi, que era um homem que se relacionava com os reis daquela época, alguém muito querido, inclusive, do próprio rei Ciro. Então a gente vê que os relacionamentos, eles são muito importantes. E agora nós vamos ver um outro tipo de relacionamento, que é o da área espiritual. Porque junto com Zorobabel, foi também para a reconstrução alguém responsável pela toda a parte espiritual, que era Josuá ou Josué. Então, o sumo sacerdote Josué, ele foi um participante desse momento. Então, Josué e Yehoshua, que é Yehoshua também, é um termo muito parecido com o nome de Jesus, e ele era sumo sacerdote, ele foi a primeira pessoa escolhida para ser sacerdote da reconstrução do templo judaico. Então foi após esse retorno do cativeiro, que nós estávamos já falando, e ele era filho de Josadaque. Ele serviu como sumo sacerdote entre os anos de 516 até o ano 490 a.C. Então, o texto bíblico, ele acredita Josué entre os líderes que inspiraram um impulso para a reconstrução do templo. Em Esdras, no versículo 10, capítulo 10, versículo 18. Inclusive, ali fala que até alguns dos seus filhos e sobrinhos eram considerados culpados por causa de casamento misto. Então, lembra que eu falei? O problema da contaminação que havia lá com os samaritanos. Vejam que os sobrinhos e até alguns filhos se deixaram contaminar com a malignidade. Vamos ver aí Esdras 10, 18, que diz assim: acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes estes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, de seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Então vejam que aquela contaminação preocupante estava acontecendo na família de Josué. Então nós temos que estar sempre atentos a tudo que está ao nosso redor. Nós vemos hoje em dia um apelo muito forte do mundo. E o mundo não brinca. E o mundo hoje, ele entra pela internet. Então os nossos filhos, nossos amados, familiares, nós temos que ter um cuidado dobrado, triplicado. Então esses dias, agora há pouco, um menino de 13 anos, esfaqueou e matou a professora. Iria continuar fazendo isso se não tivesse sido ali paralisado por uma professora de educação física. Agora imagine, da onde ele recebeu todo esse contingente de ódio para aprender a lidar. Então, é muito importante nós sempre vigiarmos, estarmos acompanhando aquilo que os nossos filhos estão vendo, ouvindo, para que não haja comprometimento. Vejam que nem Josué, os filhos e netos, e até sobrinhos dele, não escaparam dessa contaminação. Então as mulheres estrangeiras traziam uma carga violenta de situações de demônios, de espíritos de prostituição, terríveis, e que de repente estavam entrando na própria casa. Então temos que vigiar para que não haja roubo. Vamos abrir em Esdras capítulo 4, versículo 1, 5 e depois o 24, que diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós,
buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa, a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E agora o versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então nós vemos aqui nessa passagem o perigo da estrangeirice. Bispo, o que é a tal da estrangeirice? Lembra o que eu estava falando, os samaritanos que estavam lá? Então, quando viram que eles estavam reconstruindo o templo, e o próximo passo seria reconstruir Jerusalém, obviamente eles queriam estar ainda na soberania. Deus iria abençoar o povo, sem dúvida. E eles cultuavam a Deus entre aspas. Você pode ver aí no mapa que a cidade de Samaria, que era a capital dos samaritanos, ela fica mais ao norte. E Jerusalém mais ao sul, né? Mais no centro, vamos dizer, de Israel. E essa situação é que sempre Jerusalém foi muito mais desenvolvida do que essa cidade de Samaria, até o momento do exílio. Após o exílio, então, os samaritanos de uma certa forma eram admirados. Mas Josué não tinha qualquer tipo de ligação com eles, porque discernia, era um sumo sacerdote. Mas, e os outros? E hoje em dia também há um perigo muito grande, porque aí fora existe uma estrangeirice. Então as pessoas muito bem vestidas, carro, isso, aquilo, e tudo aquilo que muitas vezes as pessoas almejam, e são envolvidas por um sentimento contrário até à vontade de Deus por não vigiarem. Quantas mulheres não perderam o seu futuro e os propósitos de Deus por casar com homens incrédulos, que não tinham nada, não queriam vínculo com Deus? Então, eu quero só mostrar para vocês o quanto é importante a gente entender como é que funciona essa situação desses samaritanos. Vamos ver a origem dos samaritanos. Vamos abrir em 2 Reis, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir ao Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sebarfaitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarfaim. Então, vejam a malignidade e a contaminação que tinha. Como é que eu posso cultuar a Deus e sacrificar o meu filho no fogo? Moloque, né? O Adrameleque, o Adrameloque, que era uma entidade a qual eram consagradas as crianças e queimadas. Então, vejam que a mistura com essa estrangeirice era terrível. Além de desencaminhar o povo de Deus, os levavam a cometer coisas que eram contrárias diametralmente àquilo que era a vontade de Deus. Então, por isso que Josué foi muito severo em relação a isso.
E nós vamos ver mais para frente ainda, Esdras também ser, e mais ainda à frente, nós vamos ver um outro homem chamado Neemias, para que não perdessem o controle espiritual e trouxessem uma assolação, uma destruição, mais uma vez, sobre Judá e sobre Israel. Bom, em 522, então, a obra parou. Então, veja nessa ilustração, então, aí fica muito claro, né? Você pode ver a época à esquerda, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, aonde Davi e Salomão reinaram. Logo depois disso, há uma divisão no reino do sul, chamado Judá, do reino do norte, chamado Israel. 2 tribos, Judá e Benjamim, acompanham a linhagem de Davi. As 10 outras tribos vão acompanhar um homem chamado Jeroboão, que vai se tornar um homem muito idólatra, terrível, e vai comprometer, porque Israel, as 10 tribos do norte, entram numa profunda idolatria, e por volta do ano 723, eles são destruídos. As 10 tribos são destruídas ali, e essa destruição vai causar um dano muito grande, porque logo depois, no lugar deles, é que vem esses samaritanos. Então, vamos dar uma olhadinha aí, que é muito interessante a gente entender todo esse processo. Então, vejam, né, aquilo que já falei nas últimas aulas, entre 740 e 720, foi o período da profecia de Isaías, falando a respeito de Ciro. E vem o domínio de Babilônia, através do rei Nabucodonosor, você pode ver aí na ilustração, no ano 605. E aí passam os 70 anos, e em 539 é a queda da Babilônia. Então o rei Ciro, cumprindo a palavra profética, traz a queda da Babilônia. Logo em seguida, no 538, já começa a renovação e a reconstrução do templo, aquele retorno que nós estamos falando. Mas em 522 é interrompida a obra. Então vejam que coisa terrível, é interrompida a obra. Mas bispo, por que interrompeu? Não havia uma ordem por parte de Ciro? Havia, e foi um decreto, e decreto não podia ser quebrado, porém, assume um novo rei. Que rei é esse, bispo? Um rei chamado Cambises. E o rei Cambises foi um rei terrível, e que ele vai trazer algumas consequências muito grandes nesse caminhar. Então vejam que ele assume, logo em seguida também tem o seu irmão chamado Esmerdes, né? Eram os 2 filhos do rei Ciro. O rei Ciro infelizmente morre e ele se torna o rei de toda a Pérsia. Então ali entre o período de 530 a 522, que é inclusive o período onde é paralisado. Então ele foi o segundo governante dessa dinastia chamada dinastia dos Aquemênidas, e após a morte do seu pai, como eu falei, é que ele herdou. Então, uma situação assim, de um império que o mundo jamais tinha visto. E ele, né, Cambises, ele se dedicou menos à política, né? Ciro era um homem mais, assim, vamos dizer assim, de política, de fazer negociação. Ele foi para o lado mais das conquistas militares. Então ele vai e invade o Egito, um grande exército, formado por soldados de todos os povos do Império, e em 525 a.C. ele derrota o faraó Psamético III na Batalha de Pelúsio. E aí ele vai conquistar aquele país. Então vejam, os 4 grandes potenciais agora são conquistados pelos persas. Então, como eu falei, Babilônia, Média, Lídia, e agora o Egito também é anexado nessa conquista. E Cambises, com toda a sua ferocidade, ele junta, né, a Núbia, que já é uma parte bem sólida da África, e a Cirenaica. Lembra do Simão Cirineu? Tá aí, ó. Então ele também acrescenta os domínios, e o principal desafiante do governo dele, de Cambises, era o seu irmão mais novo, chamado Esmerdes ou Bardia, né? Ele era muito popular ali, né? E ele
Cambises ficava meio sem tranquilidade, ficava intranquilo, porque Cambises, como era um homem muito rude, rústico, um grande guerreiro, e o outro um homem mais político, mais polido e que estava conquistando. E conta-se, né, que Cambises mandou até esfolar um dos seus juízes por corrupção e fez com que a pele do homem fosse esticada sobre a roupa do próprio juiz. Então veja, um homem com uma reputação dessa aí, não era difícil querer resolver as coisas na violência. E sabe o que aconteceu? Resolveu essa situação com o irmão problemático. Como? Matou o irmão. Esmerdes desaparece sigilosamente e falavam de uma traição real, que tinha toda uma ligação ali, e ele então foi silenciado por Cambises. Mas veja que Cambises, ele não alcança ainda a condição de tomar conta de todo o reino, porque no caminho, retornando desse domínio do Egito, além dele sofrer algumas derrotas, ele vai morrer. E há um relato histórico que ele morre com a sua própria espada. Ou se feriu com ela, ou alguém usou daquela espada. O fato é que ele morre. E quando ele morre, alguém assume como se fosse o seu irmão Esmerdes, que está morto também. Quem que é esse bispo? Um mago. Um mago. Então, se já havia a problemática de haver parado o templo, agora assume um mago que quer manter essa mesma situação. Então isso é histórico, depois vou dar mais detalhes para vocês. Então vejo que agora há uma parada na reconstrução do templo em 522 e vai haver uma retomada. Vamos ver aí quando é dada a retomada. Então veja aí na imagem que em 520, 2 anos depois da interrupção, é retomada a reconstrução. E no ano 515 vem a inauguração do templo. Então há uma inauguração do templo e nesse período aonde esse falso Esmerdes, esse mago, ele assume o reinado, nós vemos a palavra profética por parte de 2 profetas, Ageu e Zacarias, que vai fazer com que eles continuem construindo e edificando, porque ficou praticamente 9 anos sem reconstrução. Então, Esdras 5, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então, se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então vejam que o que fez com que voltasse a ser reconstruído o templo foi a palavra profética. Então vejam como a palavra profética ela é importante. Então, havia uma base legal. Ah, bispo, mas o tal do rei, sei lá se foi Cambises ou o falso Esmerdes, mandou parar a reconstrução e não queria que reconstruísse. Mas eles estavam indo contra um decreto que havia sido dado por Ciro, o pai de Cambises, o pai do Esmerdes, que havia morrido. Então já tinha uma lei irrevogável, decreto persa irrevogável. Só para você lembrar, vamos só rememorar, lembro que lá na corte do rei Assuero foi liberada uma palavra que os judeus tinham que morrer em tal data, não puderam tirar, porque nem o próprio rei podia quebrar o seu decreto. E aí eles criaram um novo decreto que eles podiam se proteger. Então, aqui da mesma forma, o decreto de Ciro era válido, que tinha que ser a reconstrução. Ah, mas o outro rei mandou, até que veio a palavra profética. Aí a palavra profética vem, eles resolvem continuar mesmo contra a ordem do rei e do governador. O governador, inclusive, vai lá, dá uma dura neles, mas eles continuam debaixo da palavra profética. Então, é muito importante
a gente entender o poder da palavra profética. A palavra profética, a palavra de Deus não volta vazia, se cumpre, e foi assim que eles continuaram até que puderam reconstruir. Mas, bispo, o que aconteceu para eles depois poderem reconstruir, cumprir rapidamente, porque havia um rei que ia persegui-los? É aí que vai entrar um outro rei, o rei Dario I. Então, o nome, inclusive, desse rei é aquele que possui a bondade. Olha, até o nome, ele é interessante. E ele vai reinar desde 590 a.C. até 486 a.C. E vai executar aí um governo muito sólido, muito forte. Ele vai pegar, vamos dizer assim, um império todo meio que fragmentado, várias rebeliões, por causa de quem? Cambises, aquele torto, e o mago que veio trazer uma confusão grande também. Mas ele assume, ele é cognominado o Grande, e ele vai se tornar então o terceiro rei do Império Aquemênida. Então ele vai governar o império durante o seu auge, quando ele compreendia boa parte da Ásia Ocidental, né, que é o Cáucaso, da Ásia Central, parte dos Balcãs, já entrando ali na Europa, Bulgária, Romênia, regiões do norte e nordeste da África também, incluindo o Egito, o leste da Líbia, o litoral do Sudão, a Eritreia, bem como a maior parte do Paquistão, as ilhas do Mar Egeu, o norte da Grécia, a Trácia, a Macedônia. Então vejam que Dario assumiu o trono após derrubar aquele usurpador chamado Bárdia ou Gaumata, que era, como nós falamos, um mago, e com auxílio de 6 outras famílias. Então outras famílias nobres se unem e vão fazer com que ele seja coroado, enquanto supostamente outro rei estava ocupando como se fosse o filho do rei Ciro, o Esmerdes. Era uma mentira, nada mais era do que um mago. Então eu quero agora mostrar para vocês a confirmação de tudo isso que eu estou falando. Existe uma escritura chamada Escritura de Ben Stum, que fica hoje ali na região do Irã, e você pode ver aí nessa imagem, veja essa escritura, tem todo um baixo relevo aí feito, e vejam a altura, né? É uma rocha, né? Então, Beistum, né? Ou Besitum, Bisutum, são vários nomes que são colocados. É a pedra, né? É chamada a Pedra de Roseta, que a pedra, para você entender, a Pedra de Roseta foi um achado arqueológico que tinha 13 idiomas, e um deles era o grego, o outro era hieróglifo e o outro era o demótico. E eles conseguiram, através do idioma grego, saber decifrar a língua que era, vamos dizer assim, a língua dos egípcios, né? Porque eram só símbolos. E da mesma forma, essa rocha, essa pedra de Ben Stum, que está localizada na província de Kermanshah, no Irã, ela é como que uma pedra da Roseta. Existem ali 3 tipos de idiomas que são colocados ali, e através do idioma, que é o idioma persa, eles vão conseguir o persa antigo, né, que é o chamada escrita cuneiforme. Então o texto é uma declaração de Dario I, né, da Pérsia, e inclui essas 3 versões do mesmo texto. Então era escrito na língua que a gente já falou, o persa antigo, o elamita e o babilônio. E um oficial do exército britânico chamado Sir Henry Houseling transcreveu a inscrição em 2 vezes. Então, em 1935 e 43, Houseling foi capaz de traduzir o texto cuneiforme em persa antigo, e os textos em elamita e babilônio foram traduzidos também por ele, e outros textos depois disso. Então, aquela antiga forma do acadiano, né, que é o chamadas línguas semíticas, então agora foi fácil traduzir. Você pode ver essa imagem, a chamada escrita cuneiforme. Veja aí essa imagem que mostra como é que foi, porque tinham 2 idiomas mais ou menos conhecidos e o cuneiforme que ninguém conseguia nem entender, né? É chamado cuneiforme porque
é feito com uma cunha triangular, e eles vão marcando. Você pode ver aí essas marcas da escrita cuneiforme. Bom, então, o rei Dario governou o Império Aquemênida desde 521 a 486 a.C. E por volta do ano 515, ele mandou fazer uma inscrição com essa história longa da sua ascensão ao poder diante do usurpador, o falso Esmerdes. Lembram? Que ele manda escrever ali numa falésia, né? Perto da atual cidade de Bizitum, e aos pés dos montes chamados Montes Zagros, no Irã. O local hoje, que inclusive é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Então, um local ali que é tremendo, é maravilhoso. E a inscrição tem aproximadamente uns 15 metros de altura por 25 metros de largura. Então, veja, uma paredona. E ela fica a 100 metros de altura, naquela falésia, né? À beira de uma antiga estrada ligando as capitais da Babilônia e do Império dos Medos. Então foi feito ali para que todo que passasse visse. Era o outdoor mostrando quem ele era. E ele pôs nesses 3 idiomas para que verdadeiramente soubessem daquilo que ele havia realizado. E realmente ele realizou um grande e notório feito. E você pode ver aí nessa imagem ele retornando de algumas incursões. Eu falei que ele assumiu num período muito complicado do Império Persa, muitos levantes. Ele consegue reconquistar 9 povos. E aí nessa imagem são os 9 povos que ele traz de volta para o domínio dos persas, e também a figura dele pisando a cabeça do falso Esmerdes. Então, essa escritura de Benstum, ela confirma o que Dario fez. Então, esse texto, extraído da rocha, é muito importante, porque é o texto que ele escreve. Então, estava escrito assim, olha: diz o rei Dario, o reino que foi tirado de nossa família, eu o pus em seu lugar, eu o estabeleci no seu fundamento. Como era antes, eu o fiz. Os santuários que Gaumata, o mago, destruiu, eu restaurei para o povo a receita, e os bens pessoais, e as propriedades, e as residências reais que Gaumata, o mago, lhes tirou. Eu restaurei, eu estabeleci o Estado sobre sua fundação, tanto a Pérsia quanto a Média, e as outras províncias, como era antes. Então trouxe de volta o que havia sido levado pela graça do Deus Mazda, né, que é o Deus que ele cultuava, eu o fiz. Então nós vemos aí esse texto marcando aquilo que é a história e aquilo que a palavra de Deus diz. Obviamente ela não fala quem eram os reis da época, a Bíblia, porque os mais importantes eram realmente Ciro e Dario, e não daria ibope para alguém maligno como foi, perdão, Cambises e ainda o mago falso Esmerdes. Mas de qualquer forma, Deus usou Dario para quebrar toda essa malignidade. Bom, vamos encerrando por hoje a nossa história aí sobre o livro de Esdras. Olha, ela é bem densa, né? Mas eu quero fazer um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo e comigo na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, ali dentro do Shopping Call Center. Você entra lá no final do corredor, tá lá um local maravilhoso, poltronas, olha, ó, local ar-condicionado, lugar de honra, aguardando você, a tua casa e a tua família. E pode estar também com a Bispa Alice Tenuta, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267, na Renascer Casa Verde, ou na Renascer Santo André, Avenida Pereira Barreto, 654, ali onde o Bispo Rueda te aguarda. Bom, vamos encerrando, voltamos na próxima aula, dando continuidade ao estudo no livro de Esdras. Valeu, Deus abençoe, tchau, 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 tchau.